Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo super legal. Então, gente, tem muita gente com dúvidas, curiosidades, assim, sobre betas. Então, gente, é muita pergunta. Então, eu vou falar algumas perguntas e respondê-las, tá? Vamos lá. O que significa beta de linhagem? É aquele... Olha, o peixe, um exemplo. Eu tenho um casal de betas. Desculpa, gente, meu dedo tá assim que eu desenhei, tá? Com canetinha, acabou ficando com meu dedo assim. Um exemplo, eu tenho um casal de beta. E o pai, por exemplo, tem a genética de linhagem, ou seja, é a genética que, ele, no exemplo, ele tem um monte de filhote. Alguns vão ser parecidos com ele. Isso se chama genética de linhagem, tá? Por exemplo, tem um casal. O macho cruza com a fêmea e o macho tem a genética de linhagem. Quando os bebês nascem, eles vão nascer parecidos com o pai. Todo por causa da genética de linhagem. A genética de linhagem, ela é uma genética que faz que todo animal seja parecido com o pai, entendeu? Aí os filhotes vão herdar a genética de linhagem do pai e vão herdar a cor do pai, entendeu? Fazendo que bastante peixes betas tenham a mesma cor, né? Então, vamos lá. O beta é a origem... Qual é a origem do peixe beta, gente? Ele tem a sua origem, de qual país que ele veio, qual é a origem? Do continente asiático, da Tailândia, da Indonésia, da Vietnã, China e entre outros, né, gente? Tem vários países que eles têm a origem, né? Tem vários países, né, que ele tem origem, né? Esses são os principais, né? Variedades do peixe beta de cativeiro, tá? Então, gente, é muita questão, tipo, não tem bastante peixes betas, mas só que eu não sei quais são a maioria, né? Então, gente, eu vou responder aí pra vocês. Mas antes, eu vou falar um negócio. Por que variedade de peixes betas de cativeiro, hein, gente? Porque há milhões de anos atrás, vamos dar um exemplo. O humano, há milhões de anos atrás, ele pegou um lobo para ajudar ele a caçar, né? Para poder pegar o alimento dele, né? Para poder caçar. Aí, o cachorro, o lobo, ele fica no ambiente com os humanos, ele fica na casa dos humanos, ele se acostuma com os humanos e se acostuma com o habitat. E isso faz que a genética dele mude um pouco, muda a genética, fazendo que ele mude de cor e fique mais bonzinho. Mas, gente, mesmo assim, ele vai ter genética agressiva, ou seja, não vai sumir totalmente o instinto da genética, não vai sumir, vai continuar. Então, ele vai ser ainda meio agressivo, territorialista, tudo isso é do instinto da genética, né? Então, eu vou falar. Beta cauda de véu é o primeiro. Beta placate, segundo. Beta delta e super delta, gente. O terceiro. Beta rabo de penas é o fetter tail. Quarto, não sei se é o quarto ou o terceiro, eu acho que é o quarto. Beta rabo de rosa, quinto. Beta crown tail, sexto. Beta cauda de pente, sétimo. E beta dolben tail, oitavo. Acho que é o oitavo. Por que o peixe beta muda de cor? Gente, porque o peixe beta muda de cor? Às vezes é a temperatura da água que acaba fazendo que ele mude de cor. Por exemplo, o ambiente, tem o ambiente dele. A água, ele é acostumado com água morna e a água fica gelada. Aí ele muda de cor por causa da água, da temperatura da água. Mexe com o corpo dele, mexe com a genética, mexe com tudo dele, fazendo que ele acabe perdendo a cor. Também tem porque ele fica doente. Quando ele fica doente, pessoal, ele também muda de cor, ele fica sem cor, porque ele tá doente. E também, gente, porque ele acaba ficando idoso. Quando o peixe beta fica idoso, ele perde a cor mesmo, tá, gente? Muitos perdem a cor, gente, porque ficam mais velhos também. Por quê? Além de perder a cor porque fica doente,
né? Porque quando ele tá doente, ele acaba perdendo a cor, a temperatura da água, porque eles ficam mais velhos também, porque os hormônios dele mudam, tudo muda, né? A genética também muda um pouco, fica mais fraca, a imunidade dele fica mais fraca, fazendo que ele perca a cor, tá? O que significa a palavra beta? Tem muita gente que fala, o que significa? No animal, mancha ou lista comprida de cores diferentes. Listra. Né, gente? Tem muita gente que acaba perguntando, né? Qual é que significa a palavra do peixe, né? Quanto tempo dura um peixe beta, gente? Tem muita gente que pergunta, será que o meu peixe tá velho? Será? Ele tem 3 anos, será que ele já tá idoso? Então, gente, eu vou falar quanto tempo eles vivem, já dá vocês terem uma noção. 2 a 5 anos eles vivem muito tempo, né, gente? É a expectativa de vida, né? 2 a 5 anos, né? Depende, né, se a genética dele é forte, depende se a genética dele é forte, depende se a imunidade dele é mais forte, depende se ele está saudável, né? Então, próximo. Por que o peixe beta não precisa de oxigênio? O beta possui um órgão chamado labirinto, que possibilita, o beta, vou explicar de novo, gente, desculpa. O beta, ele possui um órgão chamado labirinto, que possibilita respirar o oxigênio diretamente do ar. Ou seja, ele não precisa respirar o oxigênio dissolvido na água. Portanto, o beta consegue viver muito tempo. Entendeu? Nossa, gente, é muito incrível, né? Que ele tem um órgão chamado labirinto, gente, que faz que ele não precise do oxigênio dissolvido pela água. Ele pode respirar o oxigênio do ar por causa do órgão labirinto, tá? Por que o peixe beta não precisa de oxigênio? O beta possui um órgão chamado labirinto, que possibilita respirar oxigênio diretamente do ar. Pode deixar o peixe beta no escuro? Os betas, por exemplo, são peixes que gostam de luz, mas que precisam ficar no escuro por algumas horas no dia. Por isso, não precisa deixar nenhuma lâmpada acesa durante a madrugada, já que eles também vão descansar, né, gente? Então, no exemplo, pode deixar o peixe beta no escuro? Pode, gente. Eles precisam também para poder descansar, né? Porque com a luz, a água fica meio quente, né? Porque... Desculpa, gente, tô formando meu raciocínio. Porque a luz, ela emana um pouco de calor, né? E a água fica muito quente, né? Se ficar várias horas com a luz acesa, pode deixar a água quente, né? E ainda mais se for num ambiente quente, ele pode acabar adoecendo, né? Porque ele precisa de uma temperatura morna, né? Então, tem que deixar umas horas no escuro para poder a água ficar na temperatura ideal, tá? O que pode matar um peixe beta, gente? Olha, às vezes a gente pode não dar uma alimentação adequada. Um exemplo, a ração, ela não tem tanta vitamina, ela tá vencida. Isso que pode matar um peixe beta, né? A ração estragada, a ração com falta de vitamina, a alimentação não adequada, né? É água muito suja, pode ficar doente com água suja, qualquer mudança brusca também de temperatura. Por exemplo, o normal dele é ficar no morno, né? Na água morna. Aí, se a água ficar quente, ele morre, porque o sangue dele, o sangue dele vai mudar meio que a temperatura, né? E quando muda, assim, vai rápido assim mudar a água, por exemplo, aí ele pode acabar adoecendo, porque a genética dele, todo o corpo dele não está acostumado com a temperatura. O sangue também não está acostumado.
o corpo não está acostumado, ele não está acostumado com a temperatura diferente, ele pode acabar morrendo por causa que ele não está acostumado ainda, né? Isso pode mexer também com o sangue, pode causar um mal-estar também. E o sangue, ele vai ter que... Aí o sangue, gente, ele também muda a temperatura com o ambiente, né? Tipo nós, no exemplo. Tá calor, nosso sangue está quente porque o ambiente está quente. Então, o peixe beta, o corpo dele, tudo não está acostumado com outra temperatura. Então, o sangue só vai estar acostumado com a temperatura morna. Se aparecer, de repente, uma temperatura quente, ele morre. Porque não vai bater a temperatura. Aí ele vai acabar adoecendo e morrendo por causa da temperatura. No pH ou em outros elementos do aquário já é capaz de colocar em risco a saúde dos peixes betas, tá? Quantas vezes ao dia tem que dar comida para o peixe beta? O peixe beta deve comer ração em bolinhas, tá, gente? Se você me dá exemplo, eu achei uma ração super boa que recomendam para beta. E quando você vê, não tem formato de bolinha, gente, não é tão adequado, tá? Eu acho melhor, gente, vocês comprarem a Nutribeta. Por quê? Porque eu dou para os meus peixes betas a Nutribeta. Eles ficam sempre bem saudáveis, nunca teve nenhum problema, né? O alimento deve ser entregue ou 2 vezes ao dia ou 1 vez ao dia, tá? Dá exemplo. Hoje eu tô muito ocupada e eu não vou poder alimentar o meu peixe beta. Dá 1 vez ao dia. Não vai matar, não vai acontecer nada, tá, gente? 1 vez ao dia, tá bom. E 2 vezes ao dia. Se você for dar 2 vezes ao dia, gente, dá de manhã e de noite, tá? 1 vez ao dia de tarde, tá? Ou de noite, tá? Mas eu acho melhor de tarde, tá? Mas gente, pra falar a verdade, eu prefiro mais, né? 2 vezes ao dia, né? Porque ele pode acabar passando fome, né? De manhã ou de noite, passando fome, né? Esse que é o problema, né? Então, eu prefiro 2 vezes ao dia. Como saber se o peixe beta é azul? É menino ou menina? Como saber se ele é macho ou fêmea, né? Vamos saber se o peixe beta azul é fêmea ou macho. O peixe beta macho possui cores que lhe conferem maior brilho e pode-se determinar o seu sexo ao perceber como cor vermelha, cores como vermelha, né, gente? Um exemplo, tem um peixe beta macho. Além de, gente, uma dica, como saber se o peixe beta azul, né, é menino ou é menina, ou seja, macho ou fêmea, né? Então, gente, para saber se o peixe beta azul é macho ou fêmea, primeiro, o peixe beta, uma característica é que o macho, ele tem uma cauda longa, a fêmea tem cauda curta. O peixe beta macho também o azul, ele também tem maior brilho nas cores para atrair a fêmea e o predador. Vamos dar um exemplo. A fêmea, por que ela tem menos cor? Toda fêmea de animal tem menos cor que o macho. Porque ela vai ter filhote, ela precisa proteger os seus filhotes e precisa ficar do lado dos seus filhotes. Aí, se ela ter mais cor, vai atrair os predadores, fazendo que eles comam ela e os filhotes. E o macho, ele é mais colorido para atrair a fêmea e para atrair os predadores. Por quê? Porque ele não toma conta de filhote, né? Ele só para reproduzir, para poder espalhar a espécie dele. Só para reproduzir com a fêmea e a fêmea bota ela bota o ovo, né? Ou ela pare os bebês, né? E ela cuida, né? Por isso que ela tem menos cor, por causa dos filhotes. Ela tem menos cor para ela não ser morta, né? E os filhotes também, né? Porque os filhotes vão ficar junto com ela. O macho não. Ele tem mais cor para atrair a fêmea. E também ele não vai tomar conta de filhotinho como a fêmea, né? Aí, mais chance, entendeu? E pode-se determinar o seu sexo perceber cores como vermelha, verde e azul em tom brilhante, tá? A fêmea, ela tem cauda curta, tem menos brilho, tem menos cor, por causa, gente, que ela não vai atrair macho, nem não vai atrair predadores, né? É um macho que vai ter mais cores para atrair a fêmea e ele vai ter, né,
Vai atrair o predador também por causa da cor, né? Olha, qual é a cor do peixe beta? Na natureza, gente, ele não tem tanta cor por causa da genética. A genética em casa, sempre, um exemplo, eu tenho um animal. Quando ele está no ambiente, ele muda a cor, ou seja, muda a genética. Aí, os animais de cativeiro, eles têm mais cores, porque eles ficam em ambientes diferentes. Aí, tem um peixe beta de um tipo. Ele acaba ficando no ambiente, um exemplo, ele fica amarelo, por causa do ambiente, para se camuflar. Aí, a espécie dele vai ser amarelo ou de outras cores, mas a maioria vai ser amarelo, tá? Então, esse é um exemplo, que quando o animal está no ambiente, ele sempre muda a cor por causa da genética, para se camuflar com o ambiente, tá? Então, na natureza, eles ficam de tom marrom ou verde ou acinzentado, tá? Para se camuflar com as pedras, para se camuflar com a terra, para se camuflar com as plantas, né? Para ele não ser comido pelos predadores, tá? Por causa do ambiente, a genética deles a genética deles faz que eles tenham essa cor para se camuflar no ambiente e impedir que eles morram por predadores, por exemplo. Qual é o peixe beta mais caro do mundo, né? Eu resolvi pôr isso também, nessa pergunta, incluir essa pergunta também. Então, o beta super delta tile, que pode chegar a custar R$1.000. Caro, né? Como saber se o peixe beta está velho? Uma característica comum em peixes betas é que estão envelhecendo é a coluna curvada. Gente, todo peixe beta que é idoso, ele tem a coluna curvada, tá, gente? Ele também perde a cor, tá? As cores podem se tornar menos vivas. Vamos dar exemplo. Tem um peixe novinho. Um peixe, ele é filhote ou ele é jovem adulto, por exemplo. Ele tem a coluna retinha e tem um brilho bem bonito. Pois, quando eles são jovens, gente, quando o animal é jovem, ele tem mais cor para atrair a fêmea. Quando ele fica velho, o peixe beta, ele fica com a coluna curvada e ele perde menos cor, pois ele já perdeu os hormônios da reprodução, né? Ele vai perder a cor por causa que os hormônios vão sumir e a cor também vai desaparecer, porque a cor também é do hormônio que faz que atrai a fêmea, tá? Então acaba perdendo, tá? Quando fica idoso. Olha, por que o peixe beta, ele solta bolhas no aquário? Os betas machos, gente, só beta macho, eles soltam as bolhas no aquário para atrair a fêmea, tá? Eles fazem isso para atrair as fêmeas e quando elas forem botar, quando eles forem botar, o macho ele coloca os ovos na bolha, entendeu? Ou porque ele está saudável, está feliz. Mas, gente, a maioria é porque ele tá fazendo isso, um ninho para atrair a fêmea, tá? Quando o peixe beta, um exemplo, ele tá fazendo um monte de bolha, é porque ele vai fazer um ninho para atrair a fêmea, tá? Ele vai fazer isso com fêmea ou sem fêmea, tá? Ele vai sempre ficar fazendo isso até ele ficar idoso. Ele vai parar porque ele vai ficar idoso e vai perder o hormônio, né? Da cruza, né? Impedindo, né? Que ele faça. Aí ele vai ficar soltando bolhas no ninho. Quando a fêmea for botar o ovo, os ovos vão pra bolha, vai eclodir, aí os bebezinhos vão sair da bolha e vão nadar. O problema, gente, é que desde filhote vai ter que separar. Esse que é o problema, porque desde bebezinho, gente, eles já vão, do mesmo sexo, eles já vão se atacar, mas tem um certo nível. Bem bebezinho, ok. Quando cresce um pouco mais, todo mundo vai ficar brigando. Então, vocês têm que separar, tá? Ou porque seu peixe está feliz, está saudável, por isso está soltando muitas bolhas. Mas, normalmente, a maioria das vezes, mais por cento de chance, é porque ele está querendo chamar a fêmea. Porque o peixe beta só fica no fundo do aquário. Temperatura da água, gente. Portanto, esse é um dos motivos que explicam quando o peixe beta fica no fundo do aquário, gente.
por causa da temperatura. Quando a temperatura muda, ele fica com mal-estar, pois o corpo dele, como eu falei anteriormente, não está acostumado com a temperatura. O sangue não está acostumado com a temperatura, tudo dele não está acostumado com a temperatura. Então ele vai ficar no fundo do aquário tentando procurar a temperatura certa para ele. Também ele vai ficar muito mal, né? Ele vai ficar doente. Então ele fica no fundo do aquário porque ele está doente. Ele fica lá, no cantinho. Porque o peixe beta, ele fica muito parado. Pouca oxigenação na água, gente. Às vezes é pouca oxigenação na água, ou seja, pouco oxigênio do H2O na água. Pouco oxigênio da água. Por exemplo, quando o peixe beta, um exemplo, tem o aquário. E aí, ele tem poucos litros, gente. A maioria, por que ele fica no canto do aquário? Também é porque tem poucos litros de água. Um exemplo, eu coloquei a metade, porque um exemplo, uma pessoa ela quis economizar água e deu metade no aquário. Isso é só um exemplo, tá? Aí o peixe beta vai ficar no fundo, por falta de oxigênio, ele vai ficar com falta de ar, ele vai se sentir mal, então ele vai ficar no fundo do aquário. Ou se você tiver, tipo, 1,5 litros de água, ou um pouco menos que isso, tipo 1 litro de água no aquário, aí já é adequado pro peixe beta. Aí é porque ele está dormindo mesmo, tá, gente? É porque ele está cansado, tá? Ó. Olha, além de possuir a respiração branquial normal presentes em qualquer peixe, os betas possuem uma respiração auxiliar, que é realizada através de um órgão especial chamado labirinto, localizado na cabeça. Gente, vocês não sabiam que o labirinto ele é localizado na cabeça do beta? Então, gente, é uma curiosidade muito legal, né? Qual é a melhor água para o peixe beta? Água mineral. No aquário que os betas vivem deve ser limpo. O aquário que os peixes beta... Peraí, deixa eu me lembrar. Me lembrei. O aquário que os peixes betas vivem deve ser limpo. E sua água, que não pode ser clorada, ou seja, tem que ser água limpa. Se você deixar a água muito suja, ele morre, tá? E não pode ser com muito cloro, porque a química faz mal pro peixe, né? Porque o corpo dele não está acostumado com a química. Então, a química é como se fosse ácido. Vai matar ele e vai dissolver os órgãos, né? Então, gente, você não pode deixar água clorada. Trocando uma vez por semana, gente. É muito importante você sempre trocar a água do peixe uma vez por semana para sempre estar limpinha. Portanto, a pessoa, se ela for usar a água da torneira, ela precisa fazer um produto que é disponível no mercado anular o cloro. Mas o ideal é usar água mineral, gente, tá? Ou seja, eu quando eu vou trocar a água dos meus peixes betas, no aquário, eu vou lá e coloco a água do filtro. Por quê? Porque é mais limpa, tem menos sujeira, não tem cloro, não tem nada. Bom, pode até ter um pouco de cloro, né? Porque é água limpa, né? Porque antes era água do rio, né? Aí tiveram que passar vários cloros, né? Pra poder fazer que ela fique limpa. Mas eu coloco do filtro, porque tem menos micro-organismos, eu acho que é mais limpa do que a água da torneira. Então eu vou lá e coloco pra eles água do filtro. Eu acho que é mais ideal, gente. Qual é o pH ideal para o peixe beta? 8,7. Entre 6,8 e 7,4, tá? Faixa de temperatura, gente, do beta é de 26 graus e 28 graus Celsius, tá? Pode colocar outro peixe beta no aquário? Tem muita gente, que eu vejo na internet colocando peixe beta junto, hamster junto, mas não pode, gente. Por quê?
porque a genética deles é mais agressiva, eles são mais territorialistas que os outros animais. O rato, se tiver vários machos e não tiver nenhuma fêmea no ambiente, pode viver tranquilo, mas se tiver fêmea, eles vão brigar. É diferente do peixe beta, que sem fêmea ou com fêmea vai brigar. Vai brigar por fêmea, né? E se não tiver fêmea, vai brigar por território. Mas só que, gente, eles são mais territorialistas e mais agressivos, tá? Então, não pode juntar, tá? Não pode. Ao não ser só casal. Eles só aceitam uma fêmea. O macho beta só aceita uma fêmea, não aceita outro macho. As fêmeas beta, gente, pode viver em grupo tranquilas. Elas não precisam... Por exemplo, elas não são territorialistas, né? Pois são fêmeas, né? Elas vivem em grupos, né? Elas não brigam com as outras fêmeas. Ou porque elas estão no cio. O que é isso? Quando elas querem cruzar, elas ficam muito nervosas, né? Muito agressivas porque elas querem cruzar e acaba brigando com outra fêmea, né? Mas, gente, a fêmea, ela é mais de boa, né? Ela não briga. O macho, ele briga por território e por fêmea. A fêmea, ela só briga porque ela está no cio, tá? Entendeu? Então, gente, vocês entenderam, né? Que não pode juntar peixe beta macho. Só macho com fêmea, mas só que tem que ser um aquário grande. Ou se for um aquário pequeno, quando acabar de reproduzir, separa, coloca no aquário separado. E você compra um outro aquário, deixa macho, compra o outro aquário, deixa a fêmea filhote até crescer. Aí quando crescer um pouco mais, aí você separa todos, tá? Se for um aquário pequeno. Se for um aquário grande, é só separar os machos, né? E separar as fêmeas, né? Pra não ter problema, né? Dos irmãos cruzarem com as irmãs, né? Tá? Por que o peixe beta gosta de ficar sozinho? Porque ele é muito territorialista, tá, gente? A genética dele é assim, é muito territorialista, tá? Como oxigenar a água do aquário do peixe beta? Um fio de Yang-Won. Gente, é uma dica. Os peixes betas, né? Desculpa, gente, acabei falando errado. O peixe beta é para ter uma água oxigenada, como ter uma água, oxigenar a água do aquário do peixe beta. Ai, como dói esse machucado. Então, para oxigenar a água do aquário do peixe beta, você precisa ter um filtro para oxigenar, para limpar. E, por exemplo, se você tiver um filtro, você vai demorar mais um pouco para poder limpar o aquário, porque ele já filtra a água e dá mais oxigênio na água, né? Porque filtra, né? Aí vocês podem comprar um filtro, né? Que vocês quiserem, mas um filtro bom, tá? Não pode ser um filtro estragado, não pode ser um filtro quebrado, não pode ser um filtro sujo. E, gente, antes de você colocar no aquário do seu peixe beta, sempre, o filtro, abre ele, lava com água e sabão e água, espera uns minutos na água para tirar 100% o sabão. Aí sim você coloca, porque às vezes, gente, pode vir uma sujeira, pode sujar toda a água do aquário, fazendo que o seu peixe adoeça e morra, tá, gente? Então, a água fica tranquila e oxigenada, né, para os peixes, né? Para oxigenar os peixes, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi um vídeo que eu li algumas perguntas de algumas pessoas, né, que acabam me mandando. E aí eu acabei respondendo elas, né? Então, gente, eu vou encerrar. Beijão pra todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, foi muito legal. Ei, tchau, tchau. E, gente, hoje vai ter Evangelho Infantil. E se puder, né, se der, né, eu posso gravar mais um vídeo hoje, tá? 3 vídeos. Esse e mais 2. Tchau, tchau.